Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos começando mais uma semana e desejo a todos bons estudos. Hoje, nessa aula gravada, nós vamos dar continuidade aqui na apostila. Nós paramos na página 11, letra H, e vamos dar continuidade aqui na apostila, que tem esse pedacinho aqui que fala sobre flexão do adjetivo, tá bom? Nós estudamos no primeiro bimestre sobre substantivos. Agora a gente vai falar sobre artigo, adjetivo e numeral, tá bom? Todo mundo com material aberto? Então vamos lá. Nós estamos trabalhando sobre o adjetivo e fizemos a tarefa sobre esse trecho aqui. Assinalamos as quais palavras esses adjetivos estão se relacionando, qualificando, né? Triste, triste o quê? Figura, não foi assim? Fizemos toda a revisão de sintagma nominal, de determinantes, retomando um pouquinho aqui. A gente falou um herói completo, um é o determinante, completo é o determinante, e a palavra principal, que é o núcleo, substantivo, herói. Reescreva a primeira frase, passando a se referir a um personagem feminino. Então, a gente fez nossa personagem é uma heroína completa, heroína no porte, na pose, na roupa. Reescreva a primeira frase passando a se referir a vários personagens. Então, agora é plural. Nossos personagens são uns heróis completos, heróis no porte, na pose, na roupa. Que mudanças aconteceram aqui? Ocorreram a flexão do adjetivo, que alterou-se de acordo com a flexão do substantivo. Flexão em gênero e número. Se o substantivo está no masculino, o adjetivo fica no masculino. Se o substantivo está no plural, o adjetivo vai ficar no plural, certo? Vamos dar então continuidade. Flexão do adjetivo. Os adjetivos geralmente flexionam-se em número, singular e plural, e em gênero, masculino e feminino, conforme os substantivos a que se refere. Foi isso que a tia acabou de falar. Identifique no trecho lido, lá em cima, dois adjetivos que sofrem flexão de número, mas que não sofrem flexão de gênero. Quais são os dois adjetivos destacados lá que a gente vê que não tem flexão de gênero, somente de número? Acertou quem disse para mim que é melhor e triste. Eu posso falar dia melhor, dias melhores, mas não tem o feminino. Triste, homem triste, mulher triste, né? Então, esses dois adjetivos, né, que estavam aqui destacados: completo, completa, enfeitado, enfeitada, longa, longo, melhor e triste, são os dois adjetivos que não têm flexão de número. E a isso a gente dá um nome especial. Quando o adjetivo flexiona apenas em número, a gente fala que houve flexão, que o adjetivo ele é uniforme. E quando, né, faz as duas, ele é biforme. Antes de ler isso daqui, que eu vou ler agora, ó, uniforme e biforme, por exemplo, inteligente, aluno inteligente, aluna inteligente, não flexionou. Agora, alto, homem alto, mulher alta, já é um tipo de adjetivo que flexiona tanto para o feminino quanto para o masculino. Quais são os dois adjetivos aí? No trecho, vamos para a resposta completa, no trecho, vírgula, os adjetivos que sofrem flexão de número, mas não de gênero, são
2 pontos, melhor e triste. Nossa, olha o meu melhor aqui. Tá bom? No trecho, os adjetivos que sofrem flexão de número, mas não de gênero, são melhor e triste. Então, agora a gente pode dar continuidade. Adjetivos uniformes. Assim como substantivos, alguns adjetivos não admitem flexão de gênero. São considerados uniformes, pois a mesma forma é utilizada tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, leia este título de notícia. Estudante capixaba cria site para facilitar doações entre pessoas. Estudante capixaba. Homem capixaba, mulher capixaba. Não vai mudar. Não flexiona. O título da notícia permite afirmar que o estudante é do sexo masculino ou do sexo feminino. Não dá, né? Porque estudante, eu posso falar tanto para homem ou quanto para mulher. Capixaba, homem capixaba, mulher capixaba. Só se o substantivo flexiona. Nesse caso, como o substantivo é um comum de 2 gêneros, eu não sei se está se referindo a estudante feminino ou a estudante masculino, né? Então, aqui generaliza. Não é possível identificar o gênero. Então, vamos generalizar. Falou para os dois. Combinado? Agora, a gente vai passar para o artigo. Antes de passar para o artigo, eu gostaria só de retomar o que estudamos até agora. Falamos sobre numeral, né? A diferença de artigo 1 com numeral, que um numeral quantifica e dentro de um contexto ajuda a gente a entender se se trata de numeral ou artigo. Por exemplo, quero apenas um doce, é quantidade, certo? Eu moro no apartamento 1, é quantidade. Ele comprou 2 calças, eu uma, é quantidade. Agora, quando eu falo, um menino roubou o banco e saiu correndo. Nesse caso, não tem ideia de quantidade na frase e eu posso reconhecer este pronome indefinido, um, como um menino qualquer. O substantivo ficou aí impreciso, indeterminado, certo? Adjetivos são palavras que qualificam o substantivo e, dependendo do substantivo, elas vão flexionar de acordo com o gênero e o número deles. Substantivo no feminino, adjetivo no feminino. Substantivo no plural, adjetivo no plural. Acontece que nem sempre os adjetivos flexionam em gênero, tá bom? Existem adjetivos que são uniformes e adjetivos que são biformes. Como o próprio nome diz, uniforme, uma única forma. Biforme, 2 formas. Então, garota, triste, garoto, triste. Triste é o adjetivo. Uniforme, não flexiona, certo? Homem gentil, mulher gentil. O adjetivo é gentil. Tanto serve para homem quanto para mulher, é um adjetivo uniforme, certo? Bondoso, homem bondoso, mulher bondosa. Nesse caso, bondoso e bondosa são adjetivos biformes. Tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. O adjetivo, dependendo da posição do adjetivo, ele pode ter sentido diferente. Então, por exemplo, quando eu falo, né, amigo velho e velho amigo tem uma diferença muito grande. Amigo velho é um amigo idoso. Velho amigo é um amigo de longa data. Criança pobre é criança sem dinheiro. Pobre criança já é uma criança digna de dó.
Então, tem mais isso que eu quero deixar claro para vocês. A posição do adjetivo muito interfere na interpretação da frase. Tudo bem? Dando continuidade aqui, agora vamos falar sobre artigo. Existem dois tipos de artigos: definidos, o, a, os, as, indefinidos, uma, uns, e eles acompanham o substantivo. Leia a tira a seguir e responda às questões propostas. Hoje é o meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. Vou te apresentar meus amigos. O quê? Ela tem amigos? Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Você é igual às outras. A tira é engraçada, promove o riso. Tem 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. A interpretação aqui se dá tanto visual quanto, né, pela escrita. No primeiro quadrinho, o rostinho deles, né, eles estão felizes, eles estão satisfeitos. Ela continua feliz e ele já começa a ficar desapontado, ficou triste, ficou bravo, ficou irritado. Então vamos lá, sexto ano, vamos continuar. Quem são os personagens dessa tira? Acertou? Quem disse? Mafalda e Miguelito? Mafalda e Miguelito. Mafalda e Miguelito. Qual a relação entre eles? Eles são irmãos? Não, tia, eles são amigos. Muito bem. O que Mafalda promete a Miguelito? Que, né, ela vai o quê? Apresentá-los aos colegas, né, dele, né, dela. Ela vai apresentar seus amigos ao Miguelito. Ó, vou te apresentar meus amigos. O que Mafalda promete a Miguelito? Ela promete apresentar seus amigos a Miguelito, certo? Vai acompanhando aí, tá vermelhinho porque é um nome diferente, né? Não preocupa com isso. Vamos lá. Observe a expressão facial do personagem Miguelito no primeiro quadrinho. Que sentimento ele expressa? Não tem uma carinha boazinha demais? Olha lá a expressão facial dele. Olha tanto que ele está feliz, não é verdade? Então, o que a gente observa? Observa uma expressão de satisfação, de alegria. Isso pode ser percebido pela forma como foi desenhada a boca do personagem, esboçando um sorriso, e também pela resposta, claro, dada a Mafalda, indicando entusiasmo com que ela lhe disse, né? Ela disse, ainda bem que você mora, a gente está indo embora, mas ainda bem que você mora perto de mim. Ele está todo feliz, né? Então, a gente vai escrever, representa uma satisfação, vírgula, alegria, ponto. Isso pode ser percebido, pela forma como foi desenhada a sua boca, isso pode ser percebido pela forma como foi desenhada a sua boca, vírgula, esboçando um sorriso e também pela resposta, claro, e também pela resposta, claro, né? Dada a Mafalda, indicando entusiasmo
e mostrando entusiasmo com o que ela lhe disse. Então, aí está, né? Então, representa uma satisfação, alegria. Isso pode ser percebido pela forma como foi desenhada a sua boca, esboçando um sorriso, e também pela resposta claro dada a Mafalda, indicando entusiasmo com o que ela lhe disse. Representa uma satisfação, alegria. Isso pode ser percebido pela forma como foi desenhada a sua boca, esboçando um sorriso, e também pela resposta claro dada a Mafalda, indicando entusiasmo com o que ela lhe disse, tá bom? Continuando. Observe que a expressão facial do personagem Miguelito muda no decorrer da história. Identifique os sentimentos revelados pelas expressões faciais dele no segundo quadrinho. No segundo quadrinho, ele ficou triste. E no quinto quadrinho, olha lá, tanto que ele tá bravo. Nossa, ele ficou muito insatisfeito, ele ficou muito raivoso. Então, 2. Qual a razão da mudança na expressão facial de Miguelito? Ah, eu tenho certeza que vocês fizeram, que vocês devem ter colocado, né? Que no início da tira, Mafalda comenta o fato deles morarem perto um do outro, poderem se ver com frequência, o que o deixa muito feliz. Mas o que faz com que ele mude totalmente essa expressão facial é que ela fala que vai apresentá-lo aos amigos dela. Ele fica decepcionado em saber que ela tem outros amigos. Então, qual é a razão da mudança na expressão facial de Miguelito? Ele se entristece quando Mafalda lhe diz que vai apresentá-lo aos seus amigos, vírgula. Ponto. Ele fica muito decepcionado pois acreditava em que ele fosse o único amigo dela, né? Ele acreditava que ela, né, não tivesse outros amigos além dele. Ele se entristece quando Mafalda lhe diz que vai apresentá-lo aos seus amigos. Ele fica muito decepcionado, pois acreditava em que ele fosse o único amigo dela, que ela não tivesse mais ninguém, né? Continuando, no caso dessa tira, qual é a diferença entre ser o amigo e um amigo? Ser o amigo é ser o mais especial, o mais querido. Um amigo é um amigo qualquer, né? Não precisa ser o amigo do coração, o amigo do peito. Então, quando ele fala o amigo, espera que ele fosse o único amigo, o amigo especial, que merecia toda a atenção só para ele, né? E ao usar o artigo 1, ele seria apenas um amigo, como todos os outros. Então, qual é a diferença? Igual falar assim, Neymar fez o gol. O gol, nossa, é o gol que vai ficar marcado, foi um gol diferenciado, um gol bonito, um gol que alegrou os torcedores. Ah, ele fez um gol. Ah, não foi um gol, um golaço, um gol, né, que vai marcar. Então, qual é a diferença? Ser o amigo significa
ser o único amigo aquele que é especial, certo? Já um amigo significa ser um amigo a mais, né? Ser um amigo a mais. Um amigo como todos os outros. Um amigo como todos os outros. Por que Miguelito diz no último quadro que Mafalda é igual às outras? Você é igual às outras. Então quer dizer que ele já passou por isso em outras situações, né? Ele já passou por essas situações de achar que também fosse o melhor amigo, mas na verdade ele só era mais um amigo a mais. Exatamente isso que a gente vai colocar, né? Provavelmente ele já passara por essa situação com outras meninas antes, imaginava ser o único amigo delas ou o amigo especial e descobre que ele é um amigo entre os outros. Provavelmente, vírgula, ele já passara essa situação com outras meninas, vírgula, em que acreditava ser o melhor amigo delas, né? Vírgula, ou o amigo especial, vírgula, e descobre que ele é um amigo como os outros. Combinado? Provavelmente ele já passara essa situação com outras meninas, em que acreditava ser o melhor amigo delas ou o amigo especial, e descobre que ele é um amigo como os outros. Continuando. Leia a frase a seguir e responda as questões propostas. Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Indique se cada artigo destacado é definido ou indefinido. Muito fácil. O artigo definido. Ponto e vírgula. Um artigo indefinido. Certo? Artigo e sua classificação. Na frase do terceiro quadrinho da tira, o substantivo amigo, núcleo do sintagma nominal, é precedido por uma palavra que funciona como determinante do núcleo do sintagma. Um artigo. Artigos, né? Aqui então, aos poucos aqui. Artigos têm a função de especificar, particularizar o substantivo ou de generalizá-lo. Os artigos que especificam são chamados definidos. Os que generalizam são os indefinidos. Artigo é determinante e também é um determinante que define ou indefine o substantivo. Combinado?
Reescreva a frase flexionando o substantivo amigo no feminino e faça as alterações necessárias. Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Pensei que eu fosse a amiga, mas sou só uma amiga a mais. Não é fácil? Então, escreva isso para mim. Pensei que eu fosse a amiga, vírgula, mas sou só uma amiga a mais. Certo? Vamos aqui retomando. Vamos lá. Pensei que eu fosse a amiga, mas sou só uma amiga a mais. Tudo bem? É fácil isso? Vamos ler aqui? Flexão do artigo. Leia aí, junto comigo, na sua casa. Os artigos sofrem flexão de gênero, masculino e feminino, e de número, singular e plural, tal qual ocorre com substantivos, palavras que os artigos acompanham. Se o artigo acompanha uma palavra masculina, ele vai estar no masculino. Se ele acompanha uma palavra feminina, ele vai estar no feminino. Então, olha lá. Complete as lacunas do texto com os artigos adequados. Para completar isso aqui, eu quero te falar uma coisa. Quando eu não conheço o substantivo a que eu estou me referindo, eu começo falando um. Era uma vez um homem que morava na floresta, e etc. Lá na frente, eu já apresentei esse homem. Em vez de falar um, agora eu já o conheço, eu vou falar o. Artigo definido, tá? Então, vamos lá. Vai acompanhando aí comigo. Eu espero que você tenha acertado. A imaginação e o delírio de. Eu conheço esse cavaleiro? Ele já me foi apresentado? Não. Então, a imaginação e o delírio de um cavaleiro andante. Até aqui, nesse texto, faça de conta que você não leu nada atrás, então não tínhamos, né, apresentado o cavaleiro. Então, conheça a história específica de Dom Quixote, que há 4 séculos encanta o mundo inteiro. Não tem um mundo, um outro, né? Só tem o mundo. Ó, eu ainda não o conheço. Então, um cavaleiro andante que vivia no mundo de sonhos e seu fiel escudeiro resolveram, no século XVII, caminhar pela Espanha à procura de aventuras. Essa história, a princípio simples, elevou seu criador ao posto de um dos maiores, não tem vários, ele foi um deles, um dos maiores escritores da literatura mundial. Estamos falando do espanhol Miguel de Cervantes, que em 1605 escreveu, esse livro é específico, ele tem até um nome, não é um livro qualquer, é o livro El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Vamos lá. Naquela época, os livros, eu estou especificando, são os livros de cavalaria, eram muito populares, narravam histórias fantásticas com personagens nobres, puros e que lutavam pelo amor, pela paz e pela justiça. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou, né? Olha aí, um personagem que gostava demais de ler esses livros. Gostava tanto que enlouqueceu, a ponto de querer imitar os seus heróis. Certo? Preencheu? Marcou? Então, tá aí. Terminando de falar sobre artigo. Artigo pode ser um determinante e um determinante que determina ou indetermina o substantivo. E ele flexiona em gênero e número com o substantivo a que se refere. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre numeral. Numeral é a palavra que quantifica o substantivo. Quantifica o substantivo. E numeral também é um determinante. Leia um trecho de uma biografia de Miguel de Cervantes Saavedra.
Além de romancista, Cervantes foi poeta e dramaturgo. Morreu em Madrid em 1616, com quase 70 anos. Dom Quixote é considerado o mais criativo romance de todos os tempos. O livro foi escrito em duas partes, a primeira em 1605 e a segunda em 1615. Nele, Cervantes utiliza um jogo de contrastes e uma linguagem cheia de ironia que permite ao leitor imaginar como quiser as peripécias de seus fantásticos e divertidos personagens. Eu estou falando de Rosa Rios, a autora desse texto aqui, biografia de Miguel de Cervantes, né? Miguel de Cervantes e o livro que ele escreveu, Dom Quixote, que foi o considerado mais criativo romance de todos os tempos. Mas a biografia, a vida de Miguel de Cervantes. Certo? E agora a gente vai aqui para outra página. A gente vai falar dos numerais e suas classificações. Eu sei que vocês conhecem os numerais. Vamos relembrar? Então, olha lá. Com que finalidade você imagina que as pessoas leem biografias de seus escritores? Para saber da vida deles. Biografia é o quê? Bio, vida, grafia, escrita da vida. Então, quem lê uma biografia está querendo saber da vida e obra de seus escritores. Uma pessoa que se interessa pela vida e obras do seu escritor. Quais numerais em destaque indicam quantidade? Desse texto aí que a gente leu, qual ou quais numerais indicam quantidades? Cuidado! Numeral é diferente de número. Eu estou falando de extenso, por extenso. Então, por extenso, o numeral é 2. Esse numeral indica uma ordem ou uma sequência. Acertou quem escreveu. Desculpa, é lá no texto, né? Quais numerais indicam quantidade? 2. E qual indica ordem ou sequência? Lá no texto existe a palavra primeira e segunda. Primeira e segunda. Acharam lá? Voltaram lá no texto? Primeira e segunda. Aqui o numeral, 2. Cuidado, não vá confundir numeral com número. De acordo com a resposta anterior, classifique os numerais destacados. Vocês sabem que 2 é numeral cardinal e que primeira e segunda são numerais ordinais. Ok? Então, 2 é numeral cardinal. 2 é numeral cardinal. Primeira e segunda são numerais ordinais, certo? Esses numerais destacados não exemplificam todos os tipos de numerais. Discuta com os colegas sobre os tipos que faltaram e dê exemplo. Acertou quem disse que estão faltando os numerais multiplicativos? Exemplo, dobro, triplo, não é assim? E também quíntuplo, né? São numerais que dão ideia de multiplicação. Quíntuplo. Certo? São numerais multiplicativos. Dobro, triplo, quádruplo. Quádruplo, tá? Então, aqui a gente tem os numerais que são considerados multiplicativos. E também estão faltando os numerais
fracionários. Fracionários. Numerais fracionários, né? Por exemplo, 1/3, 2/4. São os numerais que dividem. Fracionários. 1/3, 2/4. Certo? Tem também os numerais coletivos. Tipo dezenas, tipo dezena, tipo arroba, tipo século, certo? Esses são numerais coletivos. Década, semestre. Dezena é um numeral coletivo que indica 10, né? Unidade 10. Arroba, 15 quilos. Século, 100 anos. Década, 10 anos. Semestre, 6 meses. Tudo bem? Aqui do lado a gente tem numeral e sua classificação. Então, vamos revisar? Numeral é uma classe gramatical que tem por função principal indicar quantidades ou posição de coisas, fatos, em uma sequência. De acordo com sua função, os numerais podem ser classificados em cardinais, quando indicam quantidades exatas, 0, 1, 2, 3, 20, 100, 1.200, 1.564. Ordinais, quando indicam a ordem de elementos em uma série. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Multiplicativos, quando indicam quantidades múltiplas, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, né? Fracionários, quando indicam quantidades fracionárias menores do que uma unidade, 2/3, 1/5, 10, 15avos, 1/100. Coletivos, quando indicam quantidade de seres em conjunto. Alguns exemplos de coletivo: dezena, dúzia, século, milênio, né? Assim? Resma, são exemplos de numerais. Para casa, eu vou pedir para vocês que façam as páginas 17 até a página 20. 17 a 20 na apostila. Páginas 17 a 20 na apostila para a nossa próxima aula. Eu agradeço a atenção, um beijinho no coração, boa semana, bons estudos aí. Qualquer dúvida, anota, numa aula ao vivo a gente conversa. Tchau!